Bom dia, meninos do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de geografia, tá? Vamos estar estudando outros assuntos, mas antes disso, eu quero dar um recado a vocês. Eu peço que quem ainda não enviou a atividade de avaliação que tinha feito semana passada, esteja me enviando essa semana, porque eu preciso delas para concluir a nota de vocês. Quem ainda não fez a primeira, que faça também. Todas estão abertas. E também, quem não está enviando, porventura, alguma atividade de casa, ou não tem enviado alguma de sala, tenha faltado, que vocês venham enviar também, porque tia precisa dessas notas dessas atividades, tudo vai contar para a notinha de vocês, tá certo? Então, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai estar aqui abrindo nosso livro na página 210, tá? Para tia mostrar um pouco a vocês do que é isso, tá certo? O título diz assim: recursos naturais. Só que nós vamos falar não só de recursos naturais, vamos falar de outras coisas, tá? Mas a gente primeiro tem que saber o que são recursos naturais. Para sobreviver, o ser humano precisa satisfazer as necessidades básicas de alimentação, habitação, vestuário, entre outros. Onde ele deve buscar a satisfação dessas necessidades básicas? Na natureza, pois é nela que estão todos os recursos que necessitamos, tá? Vem da natureza, tudo que a gente precisa vem da natureza. A estes recursos damos o nome de recursos naturais. Tudo aquilo que é natural, que não é plantado, é chamado de recursos naturais, tá? Como a água, o sol, o vento, as plantas nativas e tudo mais. Tudo que é produzido pela natureza, como petróleo, carvão, tudo isso é recurso natural. Então, podemos dizer que recursos naturais são todos os bens da natureza que são utilizados pelo homem, como o ar, a água, o solo, os minerais e outros que garantem a sua reprodução enquanto espécie integrada à natureza, tá? Então, a gente tem que ver isso, que os recursos naturais é tudo aquilo que o homem retira da natureza, tá? A gente vai dar um pequeno salto, porque esses recursos naturais também servem de matéria-prima, tá? Então, a gente vai dar um pulinho lá para a página 222, tá? 3 patinhos na lagoa, 222. E a gente vai começar a leitura desse outro texto, tá certo? Que vai dizer assim: o extrativismo, que a gente agora vai falar sobre o extrativismo que existe e que os homens praticam, tá? O extrativismo consiste na extração e coleta de recursos ou elementos diretamente da natureza, ou seja, de recursos naturais. É uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelos seres humanos, podendo ser classificadas em extração mineral, vegetal e animal, ou seja, tem o extrativismo mineral, o extrativismo animal e o extrativismo vegetal. A extração mineral ocorre quando minérios são retirados do solo, subsolo e das águas pelo humano. Esses minérios são empregados na construção de elementos culturais, como telefone, aparelhos domésticos, aparelhos de decoração, cerâmicas, é tudo retirado dos minerais. Os profissionais que trabalham na mineração são chamados de mineradores. E hoje em dia, antigamente eram mineradores o homem, hoje em dia são indústrias, enormes mineradoras, empresas, que geralmente extraem esse minério do subsolo ou do solo da água, tá? No Brasil, chamamos garimpo a atividade de extração de minerais preciosos ou semi-preciosos, como ouro, diamante, rubi,
turmalina, turmalina paraíba e todas essas outras. Como diamante, esmeralda e ouro, sendo seus profissionais os garimpeiros. Os garimpeiros, geralmente, eles são pessoas que extraem essas pedras, mas que é mais, como é que a gente pode dizer? É mais clandestino, é mais fora da lei, tá? Então, é o que não é legal. Então, existem os garimpos que são legais, mas na maioria das vezes os garimpos são ilegais, tá certo? De alguns minérios, podem se extrair metais ou substâncias metálicas por processos químicos. Quando realizado de forma irresponsável, a extração mineral pode vir a ser muito prejudicial ao meio ambiente, ocasionando, em outras consequências, poluição das águas e degradação da paisagem. Ou seja, quando o extrativismo mineral, que é extrair os minerais da natureza, é feito de forma errada, geralmente vai danificar muito a natureza. Ou vão ficar enormes valas abertas. Valas, o que são valas? São buracos. Que foi retirado ali muito tempo um minério, mas depois não tinha mais serventia, então ficou lá a céu aberto. Então ali vai prejudicar. Ou então, por exemplo, como aconteceu ano passado, ou foi ano passado ou foi ano retrasado, aconteceram alguns acidentes com mineradoras aqui no Brasil, onde grandes barragens de lama caíram em rios e mataram aquele rio. Então, muitas mineradoras elas se utilizam das águas desses rios. Então, ela precisa desse rio para ter sua extração, só que ela não cuida direito do que ela tem ali, dessa oportunidade de estar tirando aquela água daquele rio. Vai existir também a extração, o extrativismo mineral. Mas, tia, o que é o extrativismo mineral? Como é que tia vai explicar isso a vocês? Extrativismo mineral, o extrativismo mineral é a caça ou pesca de espécies de animais que não estão sendo criadas, ou seja, que não fazem parte da pecuária. Agricultura e pecuária são os dois ramos da indústria, que a agricultura ela vai criar animais e a pecuária vão criar diversas espécies de plantas e de fruteiras para se obter alimento para o ser humano, tá? Essa atividade de extração animal, do extrativismo animal, fornece matéria-prima, que é o bem natural, para várias outras atividades, como produção de alimentos, roupas, acessórios, etc. A gente vê muito extrativismo animal em pesca na Amazônia e de outros diversos espaços do Brasil, que não é utilizado tanques de peixes ou coisas assim. Eles vão lá, pescam no rio, o peixe nasce, se reproduz, se alimenta do rio naturalmente, vão lá e pescam. Então, dali vai e acontece as outras partes de beneficiamento desse extrativismo. A extração vegetal, ou seja, o extrativismo vegetal. O que é isso? É a coleta ou retirada de espécies vegetais que não estão sendo cultivadas, ou seja, que não fazem parte da agricultura. Essa atividade fornece matéria-prima para várias outras atividades, como a produção de remédios, móveis, alimentos, materiais de beleza. A gente pode ver muito forte esse extrativismo aqui no Piauí e no Maranhão, que existe muita coleta de cocos, de coco-babaçu, de castanhas, também tem muito no Pará, Amazonas, em toda a região ali da Amazônia, como extração de açaí, de castanha do Pará, de cupuaçu, babaçu, muitos coquinhos, muitas castanhas e outras coisas que dão na árvore, dão no meio da floresta, nascem e crescem sozinhas, e eles vão lá e retiram e extraem. Então, esse extrativismo vegetal é muito forte
Não que em outras partes do nosso país não seja, mas aqui no norte e no nordeste é muito forte essa presença, tá? Também tem, por exemplo, carnaúba, que são outras plantas que você retira alguns produtos que vão servir no dia a dia dos seres humanos, tá? E vão servir de matéria-prima. Mas, tio, o que é matéria-prima? É o primeiro material que sai da natureza. Então, a matéria-prima, ela sai da natureza e vai para as fábricas. Então, essa parte que saiu ali, naturalzinha, ela é a matéria-prima, tá? Independente de como foi produzido, se foi pela agricultura, pela pecuária, se foi pela criação ou foi naturalmente somente extraída pelo extrativismo e levada para como é que pode dizer? E foi levada para as indústrias, tá certo? A prática de qualquer tipo de extrativismo mineral, vegetal e animal deve ser monitorada para que não ocorra excessos na retirada dos recursos ou elementos naturais, pois o maior problema atual de ser enfrentado por essa atividade econômica é a escassez do que se extrai, ou seja, aquilo que é extraído hoje em dia está ficando pouco, porque quem extrai não está tendo cuidado de manter e de cuidar daquela parte. Por exemplo, os pescadores, eles precisam dar um tempo durante o ano, que é o tempo de reprodução dos peixes, para que ele possa se reproduzir, copular e tudo mais, para depois nascer os peixinhos, crescer para um tamanho adequado para que eles possam pescar na próxima estação. Então, eles precisam fazer isso com as espécies de plantas e com as outras diversas espécies que vão existir. Então, vai dizer assim, esses cuidados devem ser tomados para que a quantidade de recursos ou elementos naturais retirados da natureza seja compatível com a capacidade que a própria natureza tem de renová-la, ou seja, eles têm que dar o tempo da natureza se renovar sozinha, porque se não é plantado, não é regado, não é nada, então a natureza vai passar por seus processos que sempre passaram para poder existir aquele recurso natural, tá? Então, tem que existir essa pausa para que a natureza se renove, tá certo? Vamos ficar informados e conscientes? Então, o desmatamento e a destruição das florestas do planeta vem crescendo e devastando as paisagens. Observe alguns exemplos de ações do homem que prejudicam e outros de ações que protegem a natureza. A gente hoje em dia tem duas formas de se desenvolver. Uma delas é não se importando nem um pouquinho com a natureza, mesmo sabendo que daqui a uns anos, provavelmente, você vai necessitar daquilo que você não cuidou. E uma forma que você comece agora cuidando da natureza. Então, a gente vai ver os dois jeitos, mas que a segunda forma é muito melhor para a gente e para a natureza, tá? Ações que prejudicam. O uso de agrotóxicos nas lavouras polui o solo, pois a água das chuvas leva o agrotóxico do solo para os rios, contaminando a água e os peixes. Ou seja, se você usa agrotóxico, se os grandes produtores usam agrotóxico na plantação, quando chover, que a água descer, escorrer, chega no rio e polui o rio e mata o peixe. Então, quem vive de extrativismo animal vai sofrer porque não vai ter mais aquele peixe para ele pescar. Então, quem comprava o peixe pescado pela pessoa que faz extrativismo também não vai ter mais, porque o peixe fez o quê? Morreu. A erosão 2, né? O 1 foi do peixe, o 2. A erosão do solo e o acúmulo de areia nos rios são ocasionados pela destruição da mata ciliar. O que é a mata ciliar? O rio vem correndo aqui, e ao redor dessas margens desses rios existe uma coisa chamada mata ciliar. O que é isso? É toda uma mata que é construída ao redor para segurar a areia e o barro, o solo que vai existir aqui,
de entrar para dentro do rio. Ou seja, quando um rio vem passando com água muito forte, se não existir as raízes das plantas que seguram ali aquele solo, quando a água passar vai arrastar tudo. Então vai encher o fundo de rio de areia, de terra, de solo. Então o rio vai ficar o quê? Mais raso. Então, se o rio antes tinha 10 metros, depois de 3 anos sem mata ciliar, que é essa mata do lado, ele vai encher o fundo dele de solo. Então, ele vai ficar mais raso. Então, toda aquela vida que tinha onde foi coberto por solo, ali vai morrer. Então, outras partes dos rios também vão morrer, né? Então, vai tendo outra perca então o rio uma hora vai secar, porque vai ficar tão vazio, tão raso que a água vai começar a evaporar e vai-se embora, tá? 3. As queimadas causam poluição do ar e podem ocasionar incêndios. Além disso, a queimada e o desmatamento prejudicam a fauna e a flora. Quando alguém só arranca as árvores, os troncos das árvores, existe uma grande possibilidade daqueles troncos renascerem ou o que tem ali ao redor cresça novamente e consiga se manter e se regenerar. No entanto, quando acontece uma queimada, para terminar de acabar com aquele terreno, tudo que tem ali vai morrer. Os bichinhos que não conseguirem correr vão morrer queimados. Os bichinhos que tem no solo também vão morrer. O restante de árvores e de pequenas plantinhas que tem no solo também vão morrer. Então, não vai ter como aquilo ali se regenerar. E ainda tem um problema maior. Se onde foi colocado fogo não conseguir chegar até o fim, não conseguir ser apagado e pegar em outras partes, vai gerar um incêndio, como ocorreu no Pantanal e na Amazônia, e vai destruir muita coisa que ninguém quer que isso ocorra, tá? Então, não é bom usar agrotóxico, faz mal para a natureza e para os seres humanos. A erosão do solo acaba com os rios e o assoreamento por causa da falta de mata ciliar, que é a mata que existe ao redor. E as queimadas podem causar incêndio, então não é bom desmatar, não é bom botar veneno, nem é bom botar fogo, tá? Na natureza. E ações que protegem, agora nós vamos ver. 3 ações que protegem. 1. Substituir os agrotóxicos por produtos que não prejudicam a saúde das pessoas e dos animais. Existem muitos adubos naturais que você pode fazer até em casa, que vão servir de adubo e vão ajudar a plantinha a crescer mais rápido, mas que não é veneno e não vai fazer mal nem ao solo, nem aos rios, nem aos peixes, muito menos aos humanos que vão comer aquele alimento, tá? 2. Para preservar as matas ciliares, pois assim o solo e as nascentes dos rios serão conservados. Ou seja, se você deixar 10 metros de mata de um lado e 10 metros de mata do outro, no mínimo, porque precisa ser muito mais, dependendo do tamanho do rio, aquele rio ali vai continuar preservado, tá? Então, se você também constrói casa na beira do rio, ou ela vai cair para dentro, ou o rio vai chegar até ela e vai inundar tudo, tá? Então, tem que preservar a mata ciliar, que é que tem nas margens dos rios. E 3, promover o reflorestamento e evitar as queimadas e o desmatamento para preservar a fauna e a flora, tá? Então, deixar de queimar, deixar de desmatar para ver se aquilo ali se regenera, tá? A gente tem que lembrar que o extrativismo é uma forma de você não prejudicar tanto a natureza, porque você utiliza aquilo que existe nela. Mas, muitas vezes, não se respeita a natureza. Então, o extrativismo vai fazer mal tanto quanto outras práticas que existem no nosso planeta, tá certo? A aula foi essa. As atividades vão aparecer lá no Classroom. E lembrem de estar colocando presente e enviando as atividades para mim, tá certo? Um beijo e até domingo para quem vai para a nossa comemoração, tá? Tchau, tchau!